Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa série Fé Customizada. E você tem aprendido muito sobre como não devemos customizar a nossa fé? Pois hoje se customiza de tudo, se customiza roupa, boné, sapato, panos, mas a nossa fé não deve ser customizada. E nessa noite nós iremos aprender sobre o prazer do meu jeito. Vamos aprender mais um pouquinho com o nosso pastor André. Mas antes, convido você a curvar a sua fronte para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bondoso Deus, muito obrigado por esse dia de proteção e o cuidado que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nesse momento, use mais uma vez o pastor André para que ele fale inspirado por ti. São essas bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, você é muito bem-vindo ao culto online, esse culto que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, tantas famílias, para a minha vida, eu acredito que para a sua vida também. Nós estamos estudando sobre fé customizada, esse assunto que é um assunto da atualidade. Nós já falamos 3 temas a respeito dessa customização, essa mania que nós temos de personalizar absolutamente tudo, inclusive a nossa espiritualidade. E você sabe que esse tema, ele nos ajuda a compreendermos a nossa verdadeira espiritualidade e analisarmos com profundidade e lançarmos fora aquilo que é ruim e aderirmos àquilo que é a verdadeira espiritualidade bíblica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o prazer do meu jeito. No ano de 2018, nós vimos um dos grandes best-sellers, um livro infantil, A Parte Que Me Falta, do autor Shel Silverstein. E acompanhe comigo essa história muito interessante e depois eu quero que você ganhe consciência por que esse livro infantil foi tão bem vendido a ponto de se tornar um best-seller. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então, partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava esta canção: ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava ao sol. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim podia parar para conversar com uma minhoca e sentir o aroma de uma flor. E ele seguia adiante por oceanos. Ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Aia, aia, iô, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Não sou a parte que te falta, não sou parte de ninguém, sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. Oh, exclamou com tristeza, me desculpe por tê-la incomodado, e continuou a rolar. Achou uma outra parte, só que era muito pequena, e esta era muito grande, e esta um pouco pontuda demais, e essa quadrada demais. Certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Continuou a rolar e a rolar,
vivendo aventuras, caindo em buracos, trombando contra paredes de pedra. Então um dia achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha, talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, encaixou com perfeição. Finalmente. Rolou para longe, por estar completo, rolou mais e mais rápido, que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com uma minhoca, ou sentir o aroma de uma flor. Mas ele podia cantar sua alegre canção. Por fim, podia cantar. Achei a parte que faltava em mim. E se pôs a cantarolar. Azei a tate que faltava em tim. Azei a dade que daltava em din. Meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou, então é assim, e parou de rolar. E com cuidado pôs a parte no chão e rolou devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave cantava: ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Aia, aia, iô, assim eu busco da parte que falta em mim. Qual é a parte que falta na minha vida, na sua vida? Sabe, o Criador, Ele nos criou com uma capacidade de só nos satisfazermos nele mesmo, Deus. E às vezes nós buscamos o prazer acima de todas as coisas, e a gente se perde nessa busca de prazer. E sabe que quando Deus ele criou o ser humano, Ele criou com a capacidade de sentir prazer, de desfrutar prazer, mas prazer de acordo com a vontade dEle, que nós chamamos de prazer e prazeres verdadeiros, prazeres conforme a vontade divina, que são os verdadeiros prazeres da vida. E hoje eu quero falar com você, dentro desse contexto da fé customizada, que nós customizamos absolutamente tudo, nós também queremos ter prazer, mas prazer do meu jeito. E você vai ver que é um buraco sem fundo. E eu convido você a meditar nessa frase dita por este ateu, David Foster Wallace. É muito interessante que, um pouco antes de cometer suicídio, este jovem, ele disse assim: qualquer coisa que você adore o devorará vivo. Qualquer coisa que eu e você adoremos, de alguma maneira vai nos devorar vivo. Nós somos feitos para adorar o único Deus verdadeiro. E qualquer coisa que a gente adore, que não seja Deus, ídolos que prometem prazer, promovem prisão. Essa é uma lição que eu e você precisamos compreender e entender e segredar no nosso coração. Ídolos, eles acabam prometendo prazer, mas por fim promovem a prisão. É aquele verso bíblico, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. E nesse momento eu quero estudar com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4, uma história muito conhecida por todos nós. Aqueles que estudam a lição da escola sabatina vão se lembrar de vários detalhes, porque nós estudamos, recapitulamos hoje. Eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 7. Nós sempre temos colocado aqui na nossa série uma história bíblica que melhor ilustra o que nós estamos querendo dizer. E no versículo 7, era-lhe necessário passar por Samaria.
Aqui nós estamos no contexto de o Senhor Jesus com os discípulos, eles tensionavam ir até ali a Galileia, e eles que estavam em outra região, e eles teriam que passar por Samaria. Na verdade, eles não teriam que passar por Samaria, eles poderiam fazer outro caminho que o povo estava mais acostumado a fazer, por causa de Samaria, que era um local indesejado pelos judeus. Mas Jesus, ele diz assim: me é necessário passar por Samaria, porque ele tinha um projeto missionário para aquela região. Ele sabia que naquela região havia uma mulher, e aquela mulher precisava dele. Era uma mulher que a gente conhece como a mulher samaritana, junto ao poço ali de Jacó. E veja que Jesus, ele poderia ir pelo caminho que as pessoas iam para evitar Samaria, mas ele diz: me é necessário passar por Samaria, porque ele tinha esse trabalho ali. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E é importante dizermos o que significa essa expressão mulher samaritana. Essa expressão para nós muito conhecida, mulher, já nos diz muita coisa, porque existe aqui um muro de gênero. Eu listo aqui para você agora 4 barreiras entre Jesus e a mulher samaritana. Racial, veja, racial porque os samaritanos, eles eram considerados um povo impuro, um povo miscigenado, eles não eram puros racialmente. E então, de tal maneira era esse preconceito racial, que veja, se um samaritano fizesse um pão e um judeu comesse aquele pão, ele poderia se tornar impuro, como se tivesse comido carne de porco, por exemplo, porque eles consideravam os samaritanos impuros. A gente conhece o relato, muito antigo, de um historiador que disse que de manhã ele fazia a seguinte oração: Senhor, muito obrigado por eu não ter nascido mulher, samaritano e nem cachorro. Olha o nível de barreira que havia, o tamanho da barreira que havia entre um judeu e um samaritano. Religioso porque eles diziam ser verdadeiros filhos de Abraão, mas na verdade eles não eram, um povo miscigenado. Os judeus os consideravam como filhos bastardos de Abraão. De gênero, como eu já disse, porque ali nós estamos diante de um judeu com uma mulher. E havia, sim, um preconceito, uma barreira relacionada a isso. E, por último, havia também o preconceito moral. Por que moral, pastor? Moral porque aquela era uma mulher que, adúltera, no mínimo, nós poderíamos dizer isso a respeito dela. Porque no decorrer da história você percebe que ela está no horário que ela está evitando outras mulheres, ali junto ao poço. Ela não queria contato, ela não queria ouvir falatórios a respeito dela. Ela estava com um homem que na verdade não era o verdadeiro marido dela. Então, no aspecto moral, também havia uma barreira. E no versículo 7, Jesus disse, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ou na tela, você vê agora, disse Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E você sabe que é muito interessante que Jesus ele começa pedindo água, porque naquela cultura desértica, árida, é justamente uma coisa muito ruim você negar água para quem quer que seja. Jesus ele estabelece ali um ponto de encontro, um ponto de ligação com aquela mulher. E na continuidade a gente percebe que aquela mulher, na verdade, queridos, ela era um poço rachado. Era uma mulher vazia de sentido,
uma mulher que não tinha o vazio interior preenchido plenamente. E no versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. A necessidade sentida era a sede, essa sede de água física, normal. É aquilo que todos nós temos necessidade, são as necessidades primeiras. Mas Jesus agora começa a trabalhar em uma outra área, em outro aspecto da sua vida, que é a necessidade real, a necessidade do mais profundo do coração daquela mulher. Jesus está querendo preencher o vazio que ela tinha no seu coração. E sabe, todos nós também temos uma necessidade que a gente sente, aquela necessidade de água física, me entenda quando eu digo isso, mas todos nós também temos necessidades reais, aquela que está no profundo da nossa alma, no profundo do nosso ser. E é aí que Jesus está mexendo na vida dela, no coração dela. No versículo 11, Jesus disse à mulher, a mulher disse para Jesus: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está falando aqui de dois aspectos, né? Vida eterna a gente tende a pensar que é aquela vida sem fim, quantidade. E é mesmo, mas é mais do que isso. Vida eterna é uma qualidade de vida. Sabe quando que você de fato tem uma vida eterna? Você pode ter uma vida eterna hoje quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Porque Ele pode suprir as suas necessidades mais profundas. E sabe, aquele vazio que o Salomão escreveu lá no livro de Eclesiastes, que Deus ele criou o ser humano com um vazio, tamanho da eternidade. Esse vazio, ele pode sim ser preenchido hoje pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus ele está falando com essa mulher. Ele está falando de uma qualidade de vida que ele queria apresentar para ela, que ela poderia ter hoje, agora. No versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água. Se é assim, se o Senhor está oferecendo essa água com essas qualidades, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Queridos, eu quero analisar com vocês agora uma tendência humana que não é de agora, é uma tendência muito antiga, e eu quero usar um texto do profeta Jeremias, e Jeremias ele vai falar para nós a respeito de algo que é costumeiro em nossa vida, que nós temos que abandonar de uma vez por todas, e que tem a ver com essa questão de prazer e prazeres que a gente quer sentir e ter do nosso jeito, desprezando Deus. A palavra de Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, algumas versões dizem rotas, cisternas rachadas que não retêm água. 2 crimes que o povo cometeu: eles abandonaram a Deus e abandonaram a fonte de água viva. Quem é a fonte de água viva? O Senhor Jesus Cristo. Ele tem a fonte de água viva. Mas você sabe que nós temos a tendência de cavar cisternas rotas, cisternas e viver bebendo de fontes que não satisfazem plenamente a gente. Meus queridos, esse é o nosso perigo. E eu convido você a perceber junto aqui comigo na palavra que nós precisamos buscar não
cisternas rotas. Nós precisamos buscar aquela que é a fonte, aquele que tem a fonte que pode suprir todas as nossas necessidades mais profundas. Esse texto do teólogo C.S. Lewis é muito interessante quando ele diz assim, acompanhe comigo a leitura na tela. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, Deus ele nos oferece, né? E olha a comparação extraordinária que C.S. Lewis faz. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de lama num chão sujo, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Os prazeres pelos prazeres. Sabe que nós somos como essa criança, que desconhecendo aquelas férias na praia maravilhosa que podemos passar, prefere ficar mexendo na lama e fazendo bolinhos de lama. O versículo 16, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. Ele mexe com as nossas profundezas, ele mexe com aquilo com aquele vazio que o velho Salomão disse. Sabe em que ponto Jesus está tocando na sua vida? Que prazer que você toma para si e que ao sentir e ao buscar esse prazer, você deixa o Senhor Jesus de lado. Você não considera Deus. Eu quero sugerir aqui para vocês 3 dos maiores poços rachados do século 21. O primeiro deles são os relacionamentos. Sabe, a gente mergulha em relacionamentos que não são relacionamentos saudáveis, que de certa maneira nos dão sim prazer, mas de fato não são relacionamentos aprovados por Deus. Esse é um poço rachado. Um outro poço rachado que nós temos, nós podemos dizer que é o consumo. E a respeito do consumo, eu quero dizer para você que talvez um dos maiores poços rachados que nós tenhamos no século 21 seja esse. Essa absorção pelo consumismo vai nos fazer ser aquilo que nós não somos e que queremos aparentar ser. Sabe, isso é muito perigoso. Nós precisamos ser em Deus e não ter para ser. E nós consumimos tudo, nós somos máquinas de consumo. A nossa cultura hoje nos forma desta maneira. E eu e você não podemos cair nesta armadilha, nesse poço rachado. Por favor, abra bem os seus olhos, o seu entendimento e perceba que o consumismo, ele é sim um poço rachado. E nós não podemos ser presas fáceis do consumismo. Veja o que Boris Becker, esse tenista muito campeão, um homem que ficou milionário, quase bilionário, que perdeu todo o seu dinheiro. E veja o que ele disse. Ele diz, venci em Wimbledon 2 vezes. Uma delas como jogador mais jovem. Eu era rico, tinha todos os bens materiais de que precisava. É a velha ladainha das estrelas pop e de cinema que prometem ou que cometem suicídio. Tem tudo. No entanto, são tão infelizes. Mas eu não experimentava nenhuma paz interior. Boris Becker. Você sabe que ele, em 2017,
ele acabou colocando os últimos dos seus bens no leilão para pagar as suas dívidas. Ele que era multimilionário, quase bilionário, ele colocou os seus últimos bens, inclusive os seus troféus, que eram os seus bens mais preciosos, no leilão. Por quê? Porque ele consumia, era uma máquina de consumo, mas como ele mesmo disse, nada disso supria o vazio que ele sentia dentro da sua alma. E o terceiro maior poço rachado deste século, eu posso dizer com absoluta certeza que é o entretenimento. Nós fazemos do entretenimento, o entretenimento é uma fatia do bolo, ele é importante. Ele é importante para a nossa vida. Entretenimento, eu e você precisamos ter. Mas o problema da sociedade atual é que nós fazemos dessa fatia do bolo o bolo completo, o bolo todo. E a gente e as pessoas passam hoje horas na internet, horas no Facebook, horas no Netflix, e fazem do entretenimento um poço rachado, para que logo depois, quando passa aquelas horas, ela percebe que o vazio da alma ainda continua ali. Veja esse texto que resume muito bem o que nós estamos dizendo, de Agostinho de Hipona, que é um teólogo, filósofo, mais conhecido como Santo Agostinho. Ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu não acredito que existam palavras mais preciosas e mais ao ponto do que essas de Santo Agostinho. Senhor, fizeste-nos para ti mesmo, e o nosso coração não descansará enquanto não descansar em ti mesmo. Mas sabe que a gente procura e busca esse descanso nas coisas, e as coisas não conseguem preencher essas nossas necessidades mais profundas. Quero apresentar para você a grande solução, é o Senhor Jesus. Jesus é a fonte de plenitude, Jesus é a fonte de liberdade. No versículo 21, Jesus declarou para ela, e olha aqui o grande segredo, queridos. Jesus disse: creia em mim, mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que está acontecendo aqui? A mulher, ela quis levar a conversa para o campo teológico. Senhor, onde que a gente adora? É no Monte Gerizim, como os samaritanos dizem, ou é em Jerusalém, como os judeus dizem? E Jesus não cai nessa armadilha de começar a discutir teologia, mas Jesus, ele diz assim: mulher, sabe, os judeus estão certos, mas vai chegar um momento, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amigos e amigas, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus então declara para aquela mulher: eu sou o Messias, eu sou. Eu que estou falando com você. Então, e agora eu coloco uma ênfase muito grande nessa expressão que está grifada em azul no texto, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Veja, ela foi ao poço de Jacó, levando o cântaro. Ela foi com o objetivo de buscar água, satisfazer as suas necessidades imediatas, digamos, o seu prazer imediato. E agora ela está voltando, depois que ela se encontra com o Messias, ela volta e deixa o cântaro. Essa expressão, deixando o cântaro, significa que agora ela descobriu algo muito mais importante do que aquele cântaro que estava ali agora. Ela esquece daquilo, ela deixa para trás o cântaro
E ela vai em busca daquilo que tinha mais importância para ela naquele momento. Sabe, eu quero encerrar as minhas considerações aqui com você, com 3 perguntas muito importantes. E nós temos chamado essas 3 perguntas o momento para refletir e praticar. Primeiro, que barreiras têm impedido você de se render de verdade a Jesus Cristo? Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não se rendeu totalmente a Jesus, tem buscado preencher o vazio do coração com os prazeres. Meu amigo, o que te impede? Não deixe esse negócio, essa coisa, fazer com que você não aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por favor. A segunda pergunta: qual é a parte que falta? Qual é o seu poço rachado? Lembra daquela ilustração que nós colocamos no início? Qual é a parte que está faltando em você? Saiba que absolutamente nada vai preencher, vai ser aquele pedaço que está faltando em você. Somente Jesus, só Jesus. Qual é o poço rachado da sua vida? E a terceira pergunta: que tal deixar o que esvazia e aprisiona para conhecer o Deus que preenche e liberta? Que tal? Que tal nesse momento você abrir a sua vida, o seu coração e ter uma vida sim de prazer, mas o prazer de Deus, o prazer que vale a pena mesmo, o prazer de verdade, não o prazer ilusório. Sabe, o prazer não pode ser do seu jeito, senão você vai ser infeliz o tempo todo, todo dia, toda hora. Você precisa ter em primeiro lugar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É assim que eu quero orar com você agora e quero pedir que Deus te abençoe. Abra o seu coração e faça a sua entrega. Essa vai ser a minha oração agora por você, por todos os seus. E eu convido agora você fechar os seus olhos, se você puder, e fazer a sua entrega comigo. Amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. E hoje a Tua palavra chegou até o coração deste Teu filho, dessa Tua filha. E eu quero te pedir, Pai, que este Teu filho, essa Tua filha, experimente os verdadeiros prazeres da vida. Porque o Senhor nos criou, sim, para termos prazeres. Mas é aqueles prazeres que são verdadeiros, que são os verdadeiros prazeres da existência. Por favor, Pai, ajuda-nos a eliminarmos da nossa vida os poços rachados e buscarmos o Senhor para que a nossa vida ela seja uma vida de fato significativa. É assim que eu te peço, que nós oramos e fazemos isto no nome daquele que pode nos suprir plenamente, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.